Noite, a graça e a paz, amém? Olhando para vocês, eu imagino que eu conheço a todos, sim? Todos? Alguém não me conhece? Então vou me apresentar novamente, tá bom? Meu nome é Bruno, a gente veio de Apiaí, de repente você pode estar se perguntando, mas como que você está em Apiaí? Em Campinas, a gente está aqui porque minha mãe mora em Campinas, então todos os anos a gente vem passar uma semana, alguns dias com ela. Então a gente veio agora em agosto passar essa semana junto com ela, e a gente está aqui, né, para compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Sou casado com a Carol. Carol, fica em pé. Eu pedi para minha esposa ficar em pé. Nesse ano, a gente vai completar 20 anos de casados, né? Gil e Renata foram padrinhos, eles, né, sabem de toda a história, da nossa história. Então, 20 anos de casados esse ano. A Naná, 15 anos. Natália, fica em pé, Naná. Minha filha primogênita. Pastor Gil apresentou a Naná também, é verdade, né? E o Davizinho, meu caçula, 10 anos. Glória a Deus. Essa é a minha família, né? Eu estive aqui no acampamento da Páscoa, retiro de Páscoa, né? E a gente não conseguiu vir com a família, vim com alguns irmãos de lá e hoje eu trouxe a família para passar esse tempo aqui com a gente, né? Com a minha mãe e junto com vocês também, né? Então, todas as vezes que a gente vem para cá, a gente vem já com aquela expectativa de reencontrar vocês e ver o que Deus está fazendo na história de vocês. E o Gil contando da história, né, de como iniciou. Lá no início também a gente foi, né, no primeiro local que vocês alugaram, a gente esteve lá, a gente orou juntos lá, né, e glória a Deus pelo que Ele vem fazendo na história de vocês, né. De repente quem está dentro não observa ou não percebe, e a gente que está fora, a gente está acompanhando, a gente vai observando e vê o que Deus está fazendo. E Deus está fazendo algo poderoso na história de vocês, né, muito mais do que vocês imaginam, né. O Gil falou sobre os cursos da Universidade da Família, também nos alcançou lá, também trabalhou sobre as nossas vidas lá, trabalhou sobre casais, sobre finanças, até hoje a gente ministra o Crown lá, né? E tudo isso porque Deus usou a vida de vocês, trouxe isso para vocês, e isso alcançou muitas vidas, como o pastor Gil falou, né? Muitas vidas foram alcançadas através daquilo que o Senhor levantou para vocês para esse tempo, né? E nós cremos que o nosso Deus, Ele nos levanta para esse tempo, né? Ele institui o local, né, o tempo em que nós deveríamos habitar, e o Senhor trouxe vocês para habitar nesse local, nessa localidade, em Campinas, Jaguariúna, e Ele estabeleceu um propósito para vocês. Vivam o propósito que Deus tem para vocês de uma forma como nunca antes, né? Se vocês entendem o propósito que Deus tem para vocês, vivam isso de uma forma intensa na vida de vocês, né? O Senhor os chamou, não somente os salvou, mas também os chamou para viver aquilo que Ele tem para vocês. Sabe por quê? Porque tem vidas que necessitam ouvir falar daquilo que o Senhor está fazendo na história de vocês, na família de vocês, na vida de vocês. E assim tem que ser. Amém? Nós precisamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Então, tem sido poderoso o que o Senhor tem feito em nós, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Trago um abraço do pastor Paulo para vocês. Nós estamos ajudando o pastor Paulo no pastoreio lá na nossa igreja, né? E esse ano a gente deixou um pouco o Ministério de Jovens depois de 20 anos, né? Nós preparamos 5 casais, eles estão trabalhando com jovens, agora a gente não está mais trabalhando com os jovens de uma forma direta, mais indireta, e a gente tem auxiliado o pastor Paulo na condução da nossa igreja, e tem sido poderoso o que o Senhor tem feito lá, poderoso o que o Senhor tem feito lá e tem feito aqui também na história de vocês, e tem que ser assim, né? Nosso Deus, Ele é poderoso, então tudo que Ele faz, dele emana poder, e o poder de Deus é que nos aperfeiçoa, que nos leva ao arrependimento, que nos leva a uma nova vida, que nos leva a viver de uma forma intensa o reino de Deus. E glória a Deus por isso, porque Ele quem faz e Ele que vai continuar fazendo, Ele é a nossa segurança, sabe? Isso traz uma segurança para nós, assim, uma segurança e uma confiança de que se Ele está fazendo, não tem como dar errado. Sabe, se nós falamos assim para o Senhor, o Senhor faz através de nós e Ele vai fazer, não tem como dar errado. Algo poderoso vai acontecer e acontece na nossa história. O que depende de nós é realmente vivermos aquilo que nós precisamos viver, que é a vontade dos céus, o reino dos céus sobre nós. Então, Jesus, Ele não veio anunciar um reino sem poder. Ele veio anunciar um reino de poder, né? E Ele não veio levantar uma estrutura física, Ele não veio levantar um poder político, um poder militar. Não, Ele não veio levantar isso. Ele veio levantar a igreja verdadeira, que somos nós, que é você, que é a minha vida. Ele veio estabelecer o reino dos céus, para que nós vivêssemos o reino dos céus, o reino de Deus.
E o reino de Deus, ele trouxe para nós o quê? Salvação, ele trouxe para nós justiça, ele trouxe para nós paz, ele trouxe para nós alegria. Mas Jesus veio, acima de tudo, estabelecer o reino dos céus, o reino de Deus. Né? Então nós não podemos somente nos contentar com a salvação, nós não podemos somente nos contentar com a justiça, nós precisamos entender que nós estamos vivendo o reino dos céus nos nossos dias, na nossa família, na cidade onde o Senhor nos colocou. Nós estamos vivendo o reino de Deus e o reino de Deus é poderoso. Então assim, uma vez que o reino de Deus se estabelece na sua vida, na sua família, algo poderoso acontece independente das situações, das dificuldades, das adversidades, das pessoas, dos obstáculos, do que o inimigo levanta para trazer contra vocês. Independente de qualquer coisa, nós estamos vendo o reino dos céus e quando ele estabelece em nós, algo poderoso acontece. Porque Jesus veio anunciar e veio trazer esse reino para nós. E ele está presente na nossa vida. Assim como esteve presente na vida de Jesus, no seu ministério, no seu caminhar, em tudo aquilo que ele viveu. E é isso que o Senhor espera de nós. Sabe, quando a gente ouve aqui, primeira vez que eu ouço um testemunho ao vivo do encontro com Deus aqui em Campinas. Né? Nenhuma das vezes a gente teve essa oportunidade, justamente foi na semana seguinte que nós estamos aqui. Né? E a Léo veio aqui falar o que o Senhor fez, né, através do encontro com Deus na vida dela. Sabe, isso é para nós, para esse tempo. Sabe, eu creio muito naquilo que Deus faz e está fazendo através do encontro. Né? O encontro para nós tem sido um desafio lá em Apiaí. Não é fácil, irmãos, sabe? Não é tão simples assim. Às vezes vocês que às vezes passaram, a Solange também passou, o Wilson, a pastora Renata, da forma como o Senhor nos conduziu ao encontro com Deus, e tem sido um desafio, desde o início até os dias de hoje. Já foram 8 encontros, a gente vai para o 9º esse ano, para finalizar o ano, e cada encontro tem sido um desafio. Né? Cada encontro tem sido diferente, e o mais surpreendente é que o Senhor sempre nos surpreende em cada encontro. Nunca é o mesmo formato, nunca é o mesmo jeito, sempre o Senhor renova algo, sempre o Senhor muda algo, porque o nosso Deus é assim. Né? Ele tem esse poder de renovar. Sabe, o nosso Deus, ele não é limitado em seu poder. Né? A gente não pode colocar Deus numa caixinha como se ele fizesse somente assim, e tem que ser assim, o resto da vida tem que ser assim. Não, nós precisamos abrir o nosso coração para o que ele pode fazer e o que ele vai fazer. E o Senhor sempre se renova. Sabe, o nosso tempo é um tempo onde o Senhor tem que fazer algo diferente do que ele fazia há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. E mesmo se nós imaginarmos que ele pode fazer aquilo da mesma forma que ele fazia há 30 anos atrás, ele faz novamente da mesma forma, mas também traz algo novo. E é sobre isso que o Senhor ministra no meu coração e ministra através do encontro. Sabe, o poder do encontro é um poder de transformar vidas, de renovar vidas, mudar histórias. Às vezes pessoas chegam lá, às vezes pastores, chegam lá com longos anos de caminhada cristã e mesmo assim, sabe, e percebem que ainda existe algo mais da parte de Deus para a vida deles. Ainda existe alguma coisa que ainda ficou lá no passado, que precisa ser curado, transformado, restaurado, e Ele faz. E Ele é o nosso sustento, e tem sido assim ao longo de todos os anos. E para nós é uma alegria ter cada um de vocês. Quando vocês vão para lá, a gente se sente muito feliz, assim mesmo, muito honrado. Né? E muito obrigado pelo desafio que vocês aceitam de se deslocar aí mais de 300 quilômetros, pegar uma estrada cheia de curva, ir para o frio, né? Porque lá é um lugar muito gelado. O pastor Júlio já deve ter falado para vocês inúmeras vezes sobre isso, né? Mas assim, vale a pena, sabe? Porque o que Deus está fazendo lá é algo poderoso. Eu sou suspeito para falar porque a gente é de lá, né? Mas assim, tem sido muito bom mesmo o que o Senhor tem feito. E mesmo em meio às dificuldades que a gente tem para cada encontro, para nós, é muito bom. Então assim, a gente vai sempre receber vocês com muito carinho, com muita alegria, assim como vocês nos recebem aqui. Tá bom? E eu creio que o Senhor está, como o pastor Gil falou há um ano atrás, né? Ele falou, a gente precisa estar mais juntos, né? E a gente sempre esteve juntos. Nossa caminhada sempre foi juntos. Né? A gente, mesmo lá de API, a gente sempre acompanhou o que estava acontecendo aqui. E eu sei que o pastor Gil e o pastor Rê sempre nos acompanharam lá também. Né? E tem sido assim. Sabe por quê? Porque nós fazemos parte do mesmo reino. Sabe, nós temos falado muito sobre isso lá em API. Nós fazemos parte do mesmo reino. Né? Cada igreja o Senhor levantou para tratar pessoas de diversas formas, de formas diferentes, que querem
se adequar a um estilo, de repente, uma organização de uma igreja, e glória a Deus, porque o Senhor levantou inúmeras igrejas de diversas formas para alcançar vidas. Mas saiba, Deus te alcançou para que você pudesse ver o reino dele nesse tempo, sobre esse lugar, sobre uma direção, sobre um apontamento dele, para que vocês vivam de uma forma intensa. E nós oramos para que isso aconteça na história de vocês, sabe? Coloque o seu coração naquilo que o Senhor tem direcionado a vocês. Se o Senhor tem dito para vocês, vão por ali, vão por ali. Não questionem, mas siga aquilo que Deus tem para vocês. Porque sempre o que Deus tem para nós nos surpreende lá no final. Amém? A nossa história, ela é uma história que o Senhor vai nos surpreendendo. A minha história, a minha família, o Senhor tem nos surpreendido tanto, né, que é até difícil de explicar. Se eu fosse testemunhar tudo que o Senhor fez ao longo desses mais de 20, quase 30 anos de evangelho, a gente ia ficar aqui horas e horas contando. Lá no encontro eu conto um pouco, né? Bem pouco mesmo, não dá tempo da gente contar, porque lá é muito dinâmico, né? É 40 minutos só que você pode falar, e tem que testemunhar no meio, e tem que ministrar junto, e tem que ler a palavra, e tem que falar sobre a palavra, então não dá tempo da gente contar. Mas eu sei que um dia o Senhor vai nos dar essa oportunidade da gente compartilhar a vida na vida, né? O que a gente está vivendo, porque isso nos edifica demais, né? Quantos gostam de ouvir testemunhos aí? Às vezes o testemunho chama mais a atenção da gente do que até mesmo a palavra, né? Porque o testemunho é o poder da palavra em nós, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, e isso mexe com a gente. E nesse último encontro, nós voltamos do encontro, e o Senhor nos deu a responsabilidade da gente ministrar uma palavra no culto da volta do encontro, né? E o culto da volta do encontro para nós é algo totalmente diferente, porque lá nós temos 2 cultos no domingo, mas diferente de vocês têm um de manhã e um à noite. Lá nós temos 2 cultos intercalados. O primeiro culto começa às 5, termina às 6:30, e o segundo culto começa às 7. E daí o segundo culto demora um pouco mais, né? Mas a gente tem esse tempo de meia hora ali do intervalo para um culto e outro. E no culto da volta, a gente não tem condições de fazer 2 cultos. Por quê? Porque a gente volta, culto do encontro, todos voltam, retornam da chácara e vai para a igreja, e a gente faz apenas um culto às 7 horas da noite. E esse culto é um culto diferente. Poucas pessoas que são membros da igreja vão para esse culto, a não ser os que estão servindo. Então, para aqueles que estiveram lá e voltaram para o culto da volta do encontro, as pessoas que estavam ali sentados, ou eram familiares, ou eram pessoas convidadas de outras pessoas. Então ali a gente olha para a igreja quando a gente volta do culto da volta do encontro, um ou outro que a gente identifica que são membros da igreja. Os demais são todos de fora. E a palavra tem que ser uma palavra rápida, curta, direta, justamente para essas pessoas serem alcançadas. E a gente até brinca, tem que ser uma palavra mais simples para eles entenderem de uma forma melhor. E assim, só que a palavra de Deus, ela nunca é simples. Por mais que a gente leia um texto 10, 20, 30, eu escutei essa mensagem 40, 50, 100 vezes, ela sempre vai ministrar os nossos corações. Ela sempre vai falar nos nossos corações. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Uma vez exposta, ela é poderosa para nos transformar. Então, esse mesmo texto que eu usei nesse culto da volta do encontro, o Senhor vai ministrar no seu coração nessa noite. Amém? Queria que você orasse comigo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que a Tua palavra possa nos transformar nessa noite, Pai. Nós cremos naquilo que o Senhor vai ministrar nos nossos corações, nós abrimos nossos corações para essa verdade, Pai. Que essa verdade nos leve a viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que nós possamos realmente viver em fé, Pai. Pai, dar passos de fé em relação àquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Essa oração que eu faço no Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá para um texto aí que vocês já leram diversas vezes. Mateus, capítulo 14. O Evangelho de Mateus, capítulo 14. A gente vai ler a partir do versículo 22, tá bom? Então, ali logo após Jesus ter multiplicado os pães e os peixes, né? Ele vai para um lugar e ele dá uma ordem para os discípulos. Amém? Vamos ler? A partir do versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado,
Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, e fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, porque por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Até aí. É ou não é uma mensagem conhecida por muitos de nós? Lida por muitos de nós? É ou não é uma narrativa conhecida por muitos de nós? Sim. Sabe? E nós vemos nessa passagem, nesse momento em que Jesus anda sobre o mar, algo poderoso acontecendo. Jesus, ele nos leva a entender o que ele faz naquele momento. Ele tira Pedro num lugar de segurança e leva ele para um lugar de fé. Porque o Senhor nos chama a confiar não na nossa capacidade, mas naquilo que Ele está preparando para nós. É para isso que o Senhor nos chamou. Então, vamos imaginar a cena, tá bom? Então, a gente lê essa passagem, às vezes a gente não traz uma dimensão exata de como aconteceu, de como realmente era essa cena. Então, imagine vocês ali naquele momento no Mar da Galileia. Esse mar, para aqueles que conhecem, é um grande lago, na verdade, né? Ele é cercado por montanhas. E por ser cercado por montanhas, se você for estudar e pesquisar um pouco sobre isso, você vai ver que todo e qualquer vento forte produz naquele mar um agitar das águas, ondas enormes sobre aquele grande lago. Então os discípulos estavam nesse barco, como nós vemos, era à noite, eles estavam diante de um vento forte, eles se depararam com aquilo naquele momento, as ondas elas estavam, como nós vemos, agitadas. As ondas, elas batiam contra aquele barco, então aquelas ondas deixaram os discípulos em dificuldade. Então a gente percebe também que era alta madrugada, né? Então Mateus ele menciona que era a quarta vigília da noite, aproximadamente entre 3 e 4 e 6 da manhã. Tá bom? Então era aproximadamente esse horário, entre 3 e 6 da manhã. Então a gente percebe também que os discípulos já estavam a considerável distância da margem, então eles estavam em alto mar. E às vezes a gente olha essa cena, a gente observa essa cena, achando assim, que era apenas uma marola, né, uma onda simples e pequena. E Jesus chama Pedro e ele dá um passo diante de uma ondinha qualquer. Quantos já foram à praia e já viram ali apenas uma marola, uma pequena onda? É algo simples, né, que de repente não causa um medo, um espanto. Mas não era essa a cena, não era esse o cenário do momento dessa passagem, no momento dessa narrativa. Sabe, o momento em que eles se encontravam naquele barco era um momento, além de ser de madrugada, alta hora da madrugada da noite, nas vigílias da noite, eles estavam diante de uma tempestade, diante de ventos fortes que batiam sobre aquela embarcação. Tanto que nós vemos que eles ficaram o quê? Assustados. Eles estavam ali com medo, não somente por terem visto Jesus andando sobre as águas, achando que era um fantasma, mas eles estavam em pânico naquela situação toda. Então, em meio àquela tempestade, nós observamos os discípulos ali de Jesus e Pedro também numa posição de medo, de susto, de terror. E agora eu queria que você tentasse se colocar nessa cena. Lá na igreja a gente brinca. Até no último acampamento de homens a gente foi pro litoral, a gente foi para Cananéia, e tem um dos irmãos que falou: eu não vou porque vai ter que andar de barco e não tenho condições de andar de barco. E não tinha onda nenhuma, e mesmo assim a gente falou: não, pode ficar tranquilo.
né? Você não vai pegar alto mar, é bem simples, tal. Mesmo assim, ele não foi porque ele tinha medo de água. Quantos aqui têm medo de água? Vê uma piscina assim e fala, não, aí eu não entro. Quantos? Muitas pessoas têm medo de água, né? De mar, de piscina, enfim. Mas imagine só, a cena e as dificuldades que eles enfrentavam naquele momento. Se você tem medo de piscina, imagine você em alto mar, vivendo o que eles estavam vivendo. Então, a gente percebe que no meio daquela tempestade, Jesus, ao encontrar com eles, ele diz assim para eles, tenham bom ânimo, sou eu, não temam, não tenham medo. E Pedro responde, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. E Jesus diz apenas uma única palavra, sabe? E no culto da volta do encontro eu enfatizei bem essa palavra. Ele disse assim, ó, vem, venha. E aqui, diante dessa palavra, começa a grande aventura na história de Pedro. E essa grande aventura de Pedro, irmãos, é uma aventura que muitos de nós, se fôssemos colocados diante dessa decisão, diante desse passo de fé de Pedro, nós não daríamos espaço. Agora eu quero deixar de lado a história de fé de Pedro, de ter dado o primeiro passo. E eu quero dizer para vocês da decisão de Pedro. Ele estava diante de um momento de decisão. E que decisão? Muitos de nós não conseguiríamos dar um passo numa piscina. Imagine diante de um lugar como aquele, diante daquelas ondas. Pedro estava diante daquelas ondas. Jesus andou sobre aquelas ondas. As ilustrações muitas vezes nos mostram Jesus andando, né, sobre o mar de uma forma diferente. Não era daquela forma. O mar estava agitado. Então, o que a gente percebe diante da situação que Pedro estava e diante da decisão que ele estava, de que ele teve que tirar os olhos dele daquele lugar de segurança. Porque por mais que aquela embarcação estivesse passando por uma turbulência, um agitar das águas, Pedro ele estava dentro de um lugar, dentro de um barco. Ele estava em um local que representava o que para ele? Segurança. Então Pedro ele era pescador. E por ser pescador, claramente, obviamente, ele sabia nadar. Sim ou não? Sim. E ele estava naquele barco agitado. E sabendo de toda a dificuldade que ele tinha, ele estava diante de um lugar de segurança. Sim ou não? Ele estava diante de uma estrutura que fazia com que ele ficasse navegando sobre as águas, mesmo com o mar agitado. Ele sabia que ali ele tinha algum controle. Pequeno, mas ele tinha algum controle. Por mais que as ondas levavam a embarcação para o alto mar, então quanto mais naquela região montanhosa, mais vinham os ventos, mais eles iam para o meio do mar, para o meio do grande lago. Então por mais que ele sabia que isso estava acontecendo, ele sabia que ele tinha um controle ainda sobre aquele barco. Então quando ele percebe Jesus vindo, Jesus estava do lado de fora, e Pedro estava num lugar seguro, dentro da embarcação. E ele dentro do barco, ele sabia que ali era o lugar dele de segurança. E agora eu quero te perguntar, qual que é o seu lugar de segurança? Será que o seu lugar de segurança, olhando para esse momento de Pedro ali, dentro daquela embarcação, é lugares que de repente o Senhor está te chamando para sair desse lugar e dar um passo de fé? Sabe, dentro do barco, Pedro sabia onde ele estava. Dentro do barco, ele sabia e conseguia calcular os riscos que ele tinha. Dentro do barco, ele tinha uma sensação de segurança. Mas a fé, ela produz em nós um passo num lugar onde a gente nunca imaginou dar um passo. Pedro, ele poderia muito bem ter permanecido no barco, sim ou não? Poderia. Ele poderia ter dito assim para Jesus, eu acredito no Senhor. Eu acredito que você veio andando sobre as águas, mas eu quero ficar aqui mesmo. Ele poderia, sim ou não, ter dito assim? Poderia. Porque ele sabia que aquele lugar era um lugar de segurança dele.
E ele sabia também que se ele se arriscasse e desse um passo no lugar daquele, por mais que ele soubesse nadar, ele não conseguiria chegar às margens. Até se não tivesse as ondas ali, um bom nadador conseguiria chegar novamente às margens. É um cálculo aí aproximadamente de uns 5 quilômetros de distância da margem até onde eles estavam. Ele sabia que de repente se ele não tivesse passando por aquela turbulência, aquelas ondas, ele conseguiria voltar para as margens. Mas Pedro, ele estava diante de uma decisão na vida dele. E é justamente por isso que Jesus mandou, vão. Jesus disse para eles, caminhem, nadem. Nadem não. Me ajudem aí. Quando a gente vai... Embarquem, naveguem. E eles navegaram. Mesmo em meio àquela dificuldade, eles navegaram e eles foram. E Jesus deu apenas uma palavra. Na verdade, não foi uma palavra, foi a palavra. Venha, vem. Ele é a nossa garantia. Sabe? Essa palavra de Jesus é suficiente para nós. Vem, vem, vem. Foi o que ele disse para Pedro naquele momento. Sabe? Às vezes a gente primeiro precisa ou quer saber o que Deus vai fazer antes de dar o passo. Às vezes a gente está vivendo uma situação e a gente quer perguntar, mas como que isso vai acontecer? Sabe, a gente é campeão para indagar a Deus, a gente é campeão para fazer perguntas para Deus, para ouvir respostas de Deus. Sabe, Pedro, ele poderia muito bem, peraí Jesus, deixa eu te questionar, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou dar esse passo? Como que eu vou conseguir? Como que vai ser? Como que eu vou chegar até você? Sabe, muitas das vezes a gente está nesse lugar que às vezes a gente questiona Deus para tantas essas coisas. Mas Jesus está dizendo para nós hoje, confia em mim. Confia em mim. Assim como ele disse para Pedro naquele momento, confia em mim. Sabe por quê? Porque a fé é aquilo que nós não podemos ver. Sabe, a fé é dar um passo em direção a algo que nós não podemos ver, mas que nós confiamos. Sabe por quê? Porque a fé, ela não sustenta os nossos pés, ela sustenta o quê? A nossa vida de uma forma total. E assim tem que ser. E o primeiro passo de Pedro, para mim, é o ápice dessa história. É o ápice dessa narrativa. Sabe, quando Pedro ele vai ali e ele dá o primeiro passo, a demonstração de fé de Pedro é gigante, irmãos. Sabe, ele estava diante de uma situação, para nós, muitas das vezes, desafiadora. Para ele também foi. Sabe, o momento em que ele coloca o passo, dá o primeiro passo, o primeiro pé, naquelas ondas, é o ápice dessa narrativa. Imagine aquele momento. Ele vai, coloca um pé, depois coloca um outro, depois coloca o outro, e assim, seguidamente. E agora eu pergunto para vocês, será que Pedro tinha uma explicação científica para dar um passo sobre as águas? Humanamente falando, o homem pode caminhar sobre as águas? Sim ou não? Se você for lá no mar, dar um passo de fé hoje lá, humanamente falando, você consegue dar um passo e ficar firme ali sobre as águas? Não. Né? Então, esse passo de fé de Pedro, ele nos dá um entendimento muito claro de que é a questão de atitude. Ele não tinha argumentos nenhum para ele colocar o pé e dar aquele primeiro passo. E esse momento, o momento da intenção de Pedro de dar aquele primeiro passo, mostra e nos traz uma clareza de que ele confiava o suficiente em Jesus, sabia que Jesus iria sustentá-lo. Então o milagre começou no primeiro passo. O primeiro passo nos mostra a confiança de Pedro em Jesus. Sabe, o Senhor está levando vocês a viverem algo diferente, uma nova estação, um novo tempo.
E vocês precisam dar passos em relação àquilo que Deus tem para vocês. Sabe, na mensagem que nós trouxemos naquela igreja foi uma mensagem, na nossa igreja foi uma mensagem de salvação. E hoje o Senhor está direcionando vocês não nesse sentido, mas a dar um passo de fé para aquilo que Deus tem na história de vocês, para a história dessa igreja. Dar um passo de fé é confiar naquilo que Deus vai fazer na história de vocês. Sabe? E Pedro, ele não esperou a tempestade passar para ele corresponder com o vem de Jesus. Sabe, ele dá o primeiro passo mesmo enquanto a tempestade ainda continuava. Ele dá o primeiro passo. Sabe, Jesus não disse assim para Pedro, não, espera um pouco, espera a tempestade passar, daí sim você vai dar o primeiro passo. Não, ele disse o quê? Vem. Ele disse vem, mesmo em meio às ondas. Vem, o vento continuava soprando. Mas Pedro foi, ele não esperou, ele não aguardou a tempestade passar. Então sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que mesmo às vezes em meio às dificuldades que nós estamos passando, você passa, eu passo, os pastores passam, mesmo em meio às turbulências, sabe aquele tempo agitado que nós estamos vivendo, nós precisamos dar um passo em relação àquilo que o Senhor pede para nós. Sabe, às vezes o Senhor está te pedindo, dê um passo nessa direção. Sabe, dê um passo em relação à sua vida cristã, dê um passo em relação ao seu devocional, dê um passo em relação a um tempo maior de oração, dê um passo em relação à sua adoração verdadeira e extravagante. Dê um passo realmente em uma vida em santidade. Dê um passo num relacionamento profundo comigo. Dê um passo. Vem. Vem que eu te sustento. Vem. Essa é a palavra do Senhor para nós. Vem. Sabe? Não dá para a gente esperar tudo ficar perfeito para a gente obedecer. Pedro não foi assim. Não foi essa a atitude de Pedro. Sei que você pode falar assim, mas Pedro depois ele olhou para o vento e ele afundou. Sim, sabe, eu nem quero me ater muito a isso, porque a gente fala muito sobre isso, mas eu quero me ater ao passo de fé de Pedro. Sabe, ele deu esse passo de fé. Na sua vida você precisa dar passos de fé. Nessa igreja você precisa dar passos de fé. Para a sua história você precisa dar passos de fé. Sabe por quê? Porque a gente vê nessa história que Pedro ele começa a afundar quando ele muda o foco. O vento ele estava incessantemente soprando. As ondas elas não pararam de se agitar. Então assim, não existe um momento em que parou e depois Pedro olhou, o vento voltou. Não, o vento estava ali. Então desde o primeiro passo o vento já estava batendo sobre aquele barco. Ele foi caminhando mesmo com o vento ali. Mas uma hora ou outra, assim como ele, você e eu, podemos olhar para o vento. O vento nunca vai parar, nunca vai cessar. Mas nós não podemos dar a nossa atenção para o vento. O nosso olhar não pode se voltar para o vento. E Pedro ele olhou para o vento, ele teve medo. E mesmo quando ele foi ali e afundou, Jesus pegou e trouxe ele novamente. Porque Jesus sempre está disposto a estender a mão para nós e dizer assim, vem. Ele vem. E Ele tem o poder de nos salvar. Ele tem o poder de nos salvar. Sabe, irmãos, eu olho para essa cena assim, todas as vezes eu consigo imaginar como é. E eu tento imaginar também como são os desafios da sua vida. Assim como existem desafios para a minha vida. Mas a minha vida, ela não pode estar firmada em passos onde eu dou o passo sem ter fé naquele passo que eu estou dando. Sabe, você tem que sair daqui hoje entendendo que o Senhor está te chamando. Vem, dê passos de fé em relação àquilo que eu tenho para você. E quando eu quero falar sobre passos de fé, quando o Senhor te fala sobre passos de fé, Ele está falando sobre aquilo que é espiritual na sua vida. Sobre o reino dos céus. Sabe, o Senhor não está falando assim, dê passos de fé em relação àquilo que você pode ter nessa terra, em relação a bens.
Ele pode te dar bem? Sim. Ele está dizendo para você, ó, dê passos em relação àquilo que Ele pode te dar de uma forma espiritual. Sabe, você pode dar passos de fé em relação àquilo que o Senhor quer fazer na sua história, na sua vida espiritual. E isso vai trazer para você benefícios não somente na sua casa, na sua família, mas naqueles que te cercam. E na história de Pedro, quando a gente vê ele dando passos de fé em relação àquele mar, em relação àquela situação, aquela dificuldade que ele tinha, nós percebemos na história de Pedro toda um andar e um caminhar com Jesus, sabendo que Jesus iria sustentá-lo. E Jesus sustentou a história dos discípulos, mesmo eles errando, mesmo eles falhando. Imagine a cena, irmãos. Foi ou não foi um andar sobrenatural de Pedro? Foi. Jesus, ele tinha o poder de andar sobre as águas. Para nós, isso não soaria como algo impossível, porque Jesus... Mas Pedro, andando sobre as águas, isso tem que mexer com a gente, irmãos. E o vem de Jesus é para você e é para mim. Vem, vem, igreja, vem. Vem para aquilo que eu tenho para vocês. Vem para um tempo de um despertar de fé ainda maior. Vocês caminham em fé, eu vejo isso, mas Deus tem mais para vocês. Deus tem mais para mim, para minha história. Eu não posso me contentar em ficar no barco. Eu não posso me contentar em ficar num lugar de segurança. Não, eu não quero, não posso e eu não quero. Eu quero dar um passo de fé, porque Jesus está me dizendo, vem, vem. Eu sou o apoio, eu sou a segurança. A ordem não está naquilo que você pode fazer, a ordem está naquilo que eu estou falando para você fazer. A ordem vem da palavra de Jesus, e uma vez que a palavra de Jesus é liberada, irmãos, algo poderoso acontece. O sobrenatural acontece de uma forma natural na sua vida. Sabe, Pedro andou de uma forma sobrenatural sobre as águas, mas hoje nós entendemos que aquilo tem que ser e representa para nós algo natural. Nós podemos sim caminhar sobre as águas. E a música tema desse encontro foi Sobre as Águas, do Dunamis. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Isso demonstra o quê? Isso nos ensina o quê? Sobre fé. Eu sei que às vezes, tanto nós falamos sobre fé, tenha fé, ande em fé, caminhe em fé. Mas, irmãos, nós realmente precisamos viver isso de uma forma intencional nos nossos dias. Sabe? A gente precisa andar sobre a nossa cidade, sobre os nossos dias. Vocês têm uma cidade gigante para vocês alcançarem, Campinas. E vocês só vão alcançar andando em fé, caminhando em fé. Sabe o que o Senhor tem nos mostrado através do encontro com Deus? Que o encontro com Deus é um lugar para a gente alcançar vidas. E isso nos leva a viver em fé. Quando a gente serve no encontro com Deus, nós temos fé de que as pessoas que vão para o encontro vão ser transformadas. Nós oramos intensamente nesse sentido, nós oramos de nome por nome. Nós oramos para que realmente aquele fim de semana que vai chegar seja poderoso na história dessas pessoas. Irmãos, o Senhor está nos surpreendendo de uma forma gigante. Até compartilhei com o pastor Gil esses dias. Um dos irmãos que nunca nós imaginávamos que um dia falava assim, eu quero ir para esse encontro com Deus. Ele, desde a época do pastor Gil, lá na época do pastor Gil, já tinha um encontro com Deus. O pastor Gil trouxe um encontro com Deus de São Paulo para Piaí. Sabe, alguém que falava assim para nós, não, isso aí para mim eu rejeito. Nesse último encontro, o genro dele, desse casal, passou pelo encontro. E ele voltou, transformado, totalmente modificado. E ele já foi da nossa igreja por um tempo, e ele saiu da nossa igreja, se afastou, e ele retornou. E logo quando ele retornou, ele ficou sabendo sobre... Na verdade, assim, ele retornou no culto da volta do encontro, no passado. Não sei se nesse agora ou no anterior, ele voltou nesse culto, ele assistiu o culto, ele falou que foi o melhor culto que ele já assistiu na vida dele. E ele era um rapaz com coração duro quando ele servia na nossa igreja, ele tocava guitarra na nossa igreja, e ele se afastou por um motivo ou outro, se afastou, ficou 7 anos fora da igreja e ele retornou. Ele até testemunhou isso no culto da volta, né? E olha que poderoso, na segunda-feira, depois ele contou para mim, compartilhou, mandou uma mensagem, ele perdoou algo que eu nem sabia. Faziam 11 anos que ele não conversava com a sogra, 11 anos. Imagine
a sogra cristã, o sogro também, e ele também era. Faziam 11 anos, eu nunca imaginava que isso estava acontecendo. Eles almoçavam juntos, tomavam café juntos, mas ele não conversava com a sogra. Voltou do encontro, foi lá, pediu perdão para a sogra. Sabe, isso mexeu com eles e eles já deram o nome para o encontro com Deus. Algo que para nós era inimaginável, sabe? Mas nós tínhamos fé de que isso ia acontecer um dia. Sabe por quê? Porque por mais que eles estão lá há 50 anos, se eu não me engano, desde quando fundou a igreja, ele desde adolescente estava lá. Sabe, Deus tem algo novo para a vida dele e nós oramos em fé para que isso aconteça na história dele, para que ele também dê passos de fé, não fique parado, estacionado num lugar de segurança, mas que ele também saia desse barco e dê passos de fé. E na sua história, na minha história, muitas das vezes não é diferente. Sabe, eu olho para ele e falo assim, será, Senhor, que eu não estou sendo muitas das vezes igual a ele? Será que eu não estou me fechando para aquilo que o Senhor tem para mim? Será que o Senhor não está dizendo para mim assim, ó, vem e eu não estou indo? Será que eu não estou dando um passo de fé? E Pedro deu o passo de fé necessário para que ele pudesse experimentar o sobrenatural de Deus na vida dele. E o Senhor te chama para viver e experimentar o sobrenatural dele sobre a sua vida, sobre aquilo que ele tem para você. Sabe? E ele deu o passo sem saber o que ia acontecer. Irmãos, nós não devemos e não podemos questionar a Deus. Precisamos dar passo sem questionar, sabendo que ele vai nos sustentar, sabendo que é o melhor para nós. E Pedro caminhou sobre as águas, porque ele deu um passo de fé. Deu um passo de fé. Gil, estou escutando aqui agora, também tem alguma coisa ligada aqui. Mas tranquilo, tá tranquilo, Gil. Irmãos, deu para entender? Sabe, eu poderia trazer essa mensagem te convidando a entregar sua vida para Jesus. Mas eu olho para vocês e eu vejo aqui homens e mulheres que já confiaram sua vida para Jesus um dia, sim ou não? Todos vocês. E agora o Senhor te chama para dar um novo passo. Um passo em direção àquilo que o Senhor te chama para fazer. Em direção ao id dele. Sabe? O Senhor quer se mover na sua história, através da sua história, de uma forma sobrenatural. Sabe? Eu vejo aqui homens e mulheres assim como Pedro andando sobre as águas. As águas que o Senhor vai agitar em Campinas. Sabe? Nós precisamos ter fé, irmãos, de olhar para a nossa família. Olhar para a nossa família e falar assim, eles serão alcançados por Jesus. Olhar para o nosso colega de serviço e falar assim, eles serão alcançados por Jesus. Um outro testemunho que a gente tem, né, cá? Tem um senhor lá de uma das famílias, Ricardo é o nome dele. Ele, sabe aquela pessoa que a esposa serve no encontro, a filha serve no encontro, e elas sempre falam assim, sempre falavam assim, é impossível. A gente falava assim, é impossível. Ele passar pelo encontro com Deus é impossível. Não tem como. Um cara fechado, né? Tinha a própria vida dele, as próprias opiniões dele. Achava que tinha que ser assim, quando ele falava que tinha que ser assim, ninguém mudava. Esse homem deu o nome para ir para o encontro com Deus. Fez uma surpresa para a esposa, para a filha. A esposa quase infartou quando ela viu ele lá. Né? Tivemos até que segurar ali. Mas assim, irmãos, não há coração difícil que o Senhor não possa transformar. Não há. Sabe, de repente você pode olhar pessoas que você conhece, até na sua família mesmo. Sabe, eu olho pessoas da minha família e eu olho para elas assim e falo assim, será que um dia o Senhor vai alcançar? Sabe, esse meu será, esse será de alguém que está num barco e está duvidando. Está ali com medo e não dá um passo de fé. E eu olho para as pessoas da minha família e eu creio que o Senhor pode alcançá-las. Sabe, e esse eu creio é você dar um passo. Eu creio, é você falar, Senhor, eu creio no poder que há no teu nome. Eu creio. E o Senhor está dizendo para você hoje, vem. Vem para aquilo que eu tenho para você e para a sua história. Vem para aquilo que eu tenho para fazer através da história dessa igreja.
Sabe? A Léo falou algo muito importante, interessante. Sabe, o Senhor está direcionando vocês através do pastor, que o Senhor levanta para esse tempo, para direcionar vocês. Vamos por ali, vamos por ali. Sabe, isso tem sido algo muito claro e nítido de Deus para nós. Sabe por que as coisas estão caminhando? Porque cada uma das pessoas que o Senhor tem levantado para caminhar com a gente e estão servindo a nossa igreja, são pessoas que quando a gente diz assim, ó, vamos, eles falam, vamos. Vamos orar, vamos jejuar, vamos jejuar. Vamos fazer devocional, vamos fazer devocional. Vamos discipular, vamos discipular. Vamos subir no monte para orar, vamos subir no monte para orar. Vamos vir numa vigília na sexta-feira, vamos na vigília na sexta-feira. Sabe, isso é corresponder com vem, vem. Jesus nos diz, vem. E nós vamos. Nós vamos, assim como Pedro foi. Nós vamos, nós iremos. Essa é a vontade do Senhor para nós. Eu queria ter um tempo com vocês, orando nesse sentido. Sabe? O Senhor me trouxe aqui nesse sentido, sabe? Com esse propósito nessa noite. A palavra do Senhor nos diz, nessa passagem, de uma forma bem clara, vem para aquilo que eu tenho para vocês. Vem para aquilo que eu tenho para vocês. Sabe, irmãos, isso é tão nítido que no encontro com Deus, na ministração do domingo de manhã sobre nova vida, o Senhor nos confiou 3 apelos. O primeiro apelo é para aqueles que querem aceitar Jesus, e aqueles que estavam lá, sabe, muitas pessoas aceitaram Jesus. O segundo apelo é para aqueles que querem se reconciliar com Jesus, e muitos deles se reconciliaram com Jesus. Aqueles que querem servir no encontro ou na vida da igreja, muitos deles foram lá, deram o nome para servir no encontro ou na igreja, mas o Senhor nesse encontro nos chamou para algo diferente. Eu nunca tinha feito esse apelo. E o apelo foi, você que quer viver o novo de Deus no seu ministério. Nunca nos demais encontros nós fizemos esse apelo, mas o Senhor nos direcionou naquele momento para fazermos esse apelo. Sabe? E eu creio nitidamente que isso é para vocês. Creio nitidamente que, sabe, do Espírito mesmo que isso é para vocês. Deus está trazendo o novo dele para vocês. E esse novo dele, ele está dizendo para vocês, vem, deem passos de fé. Ele vai levar vocês a viver o sobrenatural dele. A andar sobre as águas de Campinas. A andar sobre as águas de Jaguariúna. Eu queria que vocês orassem comigo nesse sentido. Sei que de repente pode ser difícil para vocês, mas queria que vocês, se você pudesse ajoelhar, Deus está te chamando, Jesus está te chamando, vem. Vem para o novo, caminhe para o novo, dê passos para o novo. Você não precisa saber tudo aquilo que vai acontecer, mas dê passos para o novo. Você precisa confiar naquele que está te chamando. Vem para o novo. Não precisa temer, não precisa ter medo daquilo que Deus está dizendo para você. Vem, saia do barco, saia desse lugar de segurança, saia desse lugar de confiança. Saia, vem, vem. Ele te sustenta, é Ele quem te chama, é Ele que vai te mover a dar cada um desses passos de fé. Ele te diz, vem, vem. O primeiro passo é o passo mais importante de toda a caminhada que Deus tem para você, para a sua história, para a vida dessa igreja. E eu vejo como Jesus andando sobre esse lugar, e Jesus andando sobre as águas, e dizendo para vocês, vem, caminhe também sobre as águas, vem.
Vem em minha direção, eu vou ser o sustento. Eu vou ser a segurança. Eu vou te dar o controle. Eu vou te fazer chegar até mim. Pai, eu oro pelos seus filhos. Pai, eu oro por essa igreja, ó Pai. Pai, eu oro por essa palavra, ó Pai. Eu oro por essa verdade que o Senhor nos revela, ó Pai. Quando o Senhor diz para Pedro, vem, o Senhor está dizendo para nós também, vem. E nós queremos ir, Pai. Pai, nós como igreja, nós queremos ir, Pai, para aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Pai, eu te peço, Pai, se mova sobre nós, Pai, se mova sobre cada um dos seus filhos, Pai. Pai, sei que de repente existem homens e mulheres aqui que estão vivendo em meio a tempestades, em meio a dias difíceis, Pai. Mas nós confiamos, Pai, naquele que nos sustenta, Pai. A nossa fé está firmada no Senhor, Pai. A nossa fé está firmada no Teu reino, Pai. O Teu reino sendo estabelecido em nós, nessa cidade, Pai, na nossa vida, Pai. Oh, Pai, não nos deixa, Pai. Não nos deixa não dar esse passo, Pai. Pai, nós não queremos fechar o nosso coração para dar esse passo de fé, Pai. Nós queremos sim, Pai, dar o primeiro passo, Pai. Nós queremos sim, Pai, andar sobre as águas, Pai. Nós queremos sim, Pai, andar no sobrenatural do Senhor, Pai. Nós queremos sim, Pai, viver sobrenatural do Senhor nos nossos dias, Pai. Pai, eu oro, Pai. Eu oro pelo pastor Gil, pela pastora Renata, Pai. Oro por esse casal. Oro também, Pai, pela Bia, pelo Sá, Pai, pelo Samuel, Pai. Oro por eles, Pai. Pai, sustenta essa família, Pai. Pai, ao longo da sua caminhada, eles têm dado passos de fé, Pai. Pai, que assim continue sendo, Pai. Que essa igreja, Pai, dê passos de fé, Pai. Segundo a tua direção, Pai. E em nome de Jesus, Pai. E em nome de Jesus. Pode se colocar em pé novamente. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de ti não se abrir o mar, por sobre as águas, rompendo em pé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Sabe, o Senhor também me direciona para fazer algo. Pastor Gil, pastora Renata, gostaria que vocês ficassem aqui. Gostaria de pegar minhas cadeiras, cara. Vem da pastora aqui. Pastora, pode sentar aqui. Pastor Gil, pode sentar aqui. Gostaria que todos os irmãos dessa igreja, todos os homens orassem pelo pastor Gil. Todas as irmãs orassem pela pastora Renata. Vocês podem vir, venham, tá bom? Podem. A sua oração por eles.
Sabe, esse passo de fé começa na vida deles. Então, ore nesse sentido, né? Para que o Senhor os encoraje a dar esse passo de fé. Todas vocês podem orar. Coloque suas mãos sobre elas, sobre a Rê, sobre ela, sobre o pastor Gil também. Ore sobre ele, sobre a vida dele. Rompendo em fé, minha vida se revestirá com teu poder. Rompendo em fé, ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que minha fé é provada, as montanhas e vales, desertos e mares, atravesso me leva mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Ensina-me a viver no impossível. És um Deus tremendo e poderoso. Move o sobrenatural. Oh, ensina-me a andar sobre as águas. Ensina-me a viver no impossível. És um Deus tremendo e poderoso. Move o sobrenatural. Oh. Glória a Deus. Amém, queridos. Deixa as irmãs cumprimentar a Renata aqui. Deus de aliança, Deus de promessas,
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, ó Deus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Diga, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Onde está a nossa esperança? Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Meu Deus, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Mais uma vez, Deus, Deus de aliança, de promessa, Deus que não mentir. tudo Pode passar, tudo pode, mas sua palavra vai se cumprir. Amém, queridos. Amém. Amém. Deixa eu te dizer algo. O Senhor trouxe o Bruno aqui para nos relembrar uma palavra que Ele nos deu. Põe na tela aí, Bia. Durante o ano de 2025, Bruno, essa foi a revelação que Deus nos deu. Eu queria te presentear com algo profético. Aleluia. Isso significa muito para nós, meu irmão. Sabe o que o Senhor falou para nós? A água é mole, mas mediante a fé ela fica dura. A água não é mole para quem tem fé. A gente vai pisar nela. E sabe o que a gente vai sentir? Ela é dura. Mediante a fé, o Senhor vai nos levar para um tempo novo. É isso que o Senhor nos mostrou. E você vê que o passo que Pedro deu, ele deu num mar revirado. A água, a tempestade só vai acalmar depois que eles voltam pro barco, o Senhor, né? Entendeu? Queridos, não importam as tempestades. Não importa se o mar está revirado. Somente creia. A mensagem do Senhor para nós é muito clara. Venha. Venha. Dê um passo de fé. É o Senhor quem nos sustenta. Amém. O novo está logo ali, meu irmão. Somente creia. O mesmo Deus que nos chamou lá para trás e nos conduziu de uma forma poderosa, é um Deus que nos chama para uma nova estação. Ela está logo ali. Só creia. Só creia. Somente creia. É o Senhor que nos sustenta. Eu nunca escondi isso. O Senhor é dono desta igreja e Ele sustenta esta igreja. Amém? A gente não vai dar passo nenhum enquanto Ele não nos chamar. Mas parece que eu já escuto a voz dele. Quantos escutam a voz dele? Quantos escutam Aleluia. a voz dele? Eu já começo a ouvir a voz do Senhor.
Até esses dias a gente estava vendo fantasma. Até esses dias era fantasma. Mas sabe o que é? Agora eu já consigo perceber a face do amado. Eu já consigo perceber a face do Senhor. É Ele quem nos chama. Estenda a tua mão para cima. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que o encorajamento do Espírito Santo esteja sobre nós, nos conduzindo para uma jornada nova, para uma jornada de fé e de dependência, para viver uma novidade de vida em Cristo.